Amém. Vamos abrir a palavra? Salmo capítulo 89. Salmo capítulo 89, eu quero ler com você a primeira frase do verso 3. O tema da minha mensagem hoje é verdades que nunca vão mudar. Verdades que nunca vão mudar. E o Salmo 89, verso 3, diz o seguinte na primeira frase: fiz aliança com o meu escolhido. Vou repetir. Fiz aliança com o meu escolhido. Quando criança, eu tinha um acordo. Aliança é um acordo com a minha mãe. E o acordo que eu tinha com a minha mãe é que eu iria para a praia no final do ano, eu tenho família na Baixada Santista, desde que eu não ficasse de recuperação. Então essa era a condição. Passasse de ano direto, me lembro de tantas vezes me deixava na rodoviária. Eu tinha 10, 11 anos, às vezes precisava assinar um papel, ia sozinho. Tinha uma prima já me esperando na rodoviária de lá, ou eu descia perto da casa dos meus parentes, com a mala cheia de ticket de alimentação, feliz da vida. Eu me lembro que na época Piracicaba ainda não tinha McDonald's, faz tempo, né? Mas lá em Santos eu ia, shopping Miramar, tinha escada rolante lá, eu achava maravilhoso, nosso shopping não tinha. E eu ia passear lá. Mas tinha uma condição. Eu não podia ficar de recuperação. Quando eu tinha 5 para 6 anos, meu pai me fez uma promessa que não tinha nenhuma condição. Uma promessa incondicional. Ele estava indo viajar para a Europa e eu estava chorando, querendo ir junto. Eu só tenho cara de bobo, viu? Mas nunca fui. E ele me disse o seguinte: quando você fizer 12 anos, eu vou te levar a conhecer Paris. Alguém faz ideia se isso aconteceu ou não? Mas a promessa do meu pai não tinha nenhuma contrapartida. Era incondicional, apesar de não ter se cumprido até hoje. Uma promessa condicional, ela está sempre ligada a uma outra questão. Isso vai acontecer se outra coisa acontecer. E você vai encontrar na Bíblia dezenas de promessas condicionais. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, teus dias na terra se prolongarão. Ou seja, vida prolongada é resultado de honrar os pais. Você vai encontrar, por exemplo, aquele texto de 2 Crônicas 7:14, Deus prometendo: olha, eu vou ouvir vocês dos céus, eu vou perdoar o pecado e eu vou sarar a sua terra. Você vai encontrar no início do versículo algumas condições. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deuteronômio 28 talvez seja o texto que melhor expresse isso. É aquele texto onde Deus diz: você vai ser abençoado no campo, na cidade, o fruto do teu ventre será abençoado, você só estará em cima e não embaixo, eu te colocarei por cabeça e não por cauda, eu abrirei os céus, o meu bom tesouro, derramarei bênçãos sem medidas. Só que o texto começa com a seguinte declaração: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Se. Existe uma condição colocada. Mas hoje eu quero falar com você sobre 5 verdades, 5 promessas na aliança, no pacto, no compromisso que nós temos com Deus, que independem da situação, do cenário. Porque você sabe, o cenário muda, as circunstâncias mudam,
mas as verdades da palavra de Deus permanecem para sempre. 4 dessas verdades têm a ver com a atitude de Deus para conosco. E uma delas tem a ver com a nossa atitude para com Deus. Você vai notar que nos textos que eu vou dizer aí, você pode marcar na sua Bíblia, no seu celular, enfim, sempre aparece a expressão ainda que. Repita isso comigo, diga, ainda que. Uma expressão que deixa claro o seguinte, olha, coisas podem mudar, cenários podem mudar, mas ainda que as coisas mudem, existe uma verdade colocada, existe uma verdade estabelecida. A primeira verdade que eu queria deixar para nós hoje é a seguinte: as pessoas podem te deixar, Deus jamais te abandonará. Você pode repetir essa verdade comigo? Diga, as pessoas podem me deixar, Deus jamais me abandonará. Salmo 27, 10, Davi diz o seguinte: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Davi usa aqui a figura mais dramática de um abandono, que é o abandono dos pais. Você sabe, Davi, ele não está falando sobre algo que ele supõe. Davi não está conjecturando. Davi é resultado de uma família complicada. De uma família que durante toda a sua vida o deixou de lado, o deixou para escanteio. Você vê de uma maneira muito clara nas páginas da palavra de Deus que Davi não era pessoa benquista dentro da sua própria casa. Você se lembra do texto onde o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos filhos de Jessé como próximo rei de Israel? Você se lembra que passa o primeiro filho, o segundo, passam todos os filhos, e cada filho que vai passando, Jessé fica se perguntando, mas o que é que será? Porque Deus não dá o start, não autoriza, até que ele chega para Jessé e diz, viu, acabaram-se os seus filhos? Eu falo, não, tem mais um. Então manda chamar, porque nós não vamos nos assentar à mesa sem ele estar presente aqui. A família o deixou de lado. A família se esqueceu dele. A família o botou para escanteio, mas Deus sempre o acolheu. E uma coisa que nós aprendemos, irmãos, com a vida, uma realidade que nos deixa muito certos na nossa caminhada, é que quem está com a gente hoje pode não estar amanhã. Pessoas que hoje joga no nosso time, amanhã podem virar casaca. Gente que bate nas nossas costas hoje, podem virar as costas para a gente amanhã. E Davi diz, olha, ainda que isso aconteça, ainda que o cenário dos meus relacionamentos interpessoais mudem, a ponto do meu próprio pai, da minha própria mãe, das pessoas com as quais eu julgava terem responsabilidade para comigo, cuidado para comigo, ainda que eles mudem comigo, ainda que eles me deixem de lado, tem alguém que jamais me deixará de lado, o Senhor me acolherá. As pessoas mudam por conveniência, por interesse, mas o Senhor jamais mudou. As últimas palavras de Jesus para os discípulos foi exatamente a seguinte: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Talvez a gente não possa fazer um compromisso desse com um amigo. Talvez a gente seja incapaz de jurar isso, de prometer isso para alguém. Porque existem condições
que a gente coloca nos relacionamentos. Mas Jesus diz, não, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai ler a história do apóstolo Paulo e sua última carta, 2 Timóteo, Paulo está preso em Roma e ele escreve para Timóteo o seguinte: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Ele começa a descrever uma lista de gente que o abandonou, de gente que o deixou. Ele falou, Timóteo, você lembra de Demas? Você vai ler, por exemplo, outras cartas pastorais de Paulo, ele sempre no final ele fala, fulano está te mandando um abraço, Beltrano está aqui comigo e tal. Em algumas delas, Demas estava lá presente. Pois aqui em 2 Timóteo, no final da vida de Paulo, ele diz, sabe Demas? Ele amou o presente século. Foi embora. Me deixou. Sabe Crescente? Não está mais aqui comigo. Tito? Também não. Tíquico? Também não. Sabe Alexandre Latueiro? Me causou muitos males. Mas depois ele apresentar essa lista imensa de gente que estava junto, mas agora não está mais. No verso de número 17 ele diz, mas tem uma coisa, Timóteo, o Senhor me assistiu. As pessoas me abandonaram, as pessoas me prejudicaram, as pessoas mudaram comigo, mas Deus permaneceu do meu lado, me fortalecendo, me ajudando em todo o tempo. Você vai ver isso na biografia de José, não é verdade? José abandonado pelos seus irmãos, traído por sua própria família, deixado de lado por tanta gente, mas você vai ver uma tônica na biografia dele, em todo o tempo. Aonde ele está? A Bíblia diz, o Senhor era com José. O Senhor era com José. E eu quero deixar isso claro para você, hoje à noite, que talvez chegou aqui perplexo, porque você contava com ajuda, com assistência, com a colaboração de algumas pessoas, e eles viraram a costa para você. Eu quero dizer para você o seguinte, as pessoas podem ter te deixado, o Senhor jamais te abandonará. Deus está com você. Eu me lembro que, quando eu estava começando a pregar, no início do meu ministério, eu era pastor de jovens, e eu tinha toda aquela insegurança natural de qualquer pessoa que está começando em qualquer profissão. E eu me lembro que teve um culto, nossa igreja era ali na rua Santa Cruz, onde foi uma cooperativa durante muitos anos, ao lado da Mausa, e eu fui para o culto, eu e a Dani estávamos noivos, e não apareceu um ser humano no culto. Você já parou para pensar um negócio desse, não? Não foi ninguém, mas ninguém. Quer dizer, ninguém, eu e a Dani, estávamos lá. É bom que daí Deus veio, porque a Bíblia diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos, porque se a Dani não fosse, nem Deus ia estar. Já parou para pensar uma coisa dessa? E eu me lembro de ter aberto a Bíblia ali de um salmo para começar. Sentei no piano, toquei 3 louvores, cantamos, abri a Bíblia, preguei. Eu só não recolhi oferta porque eu não tinha 1 centavo e eu sabia que a Dani também não tinha. Então, a única coisa que eu não fiz foi recolher a oferta. A gente estava para casar e a gente estava mais duro do que qualquer coisa. Mas naquele dia, eu senti isso. Eu falei, cara, todo mundo me deixou. Me abandonaram. Eu acho que é o fim. Mas essas situações passam. Deus permanece do nosso lado, nos ajudando e nos fortalecendo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Segunda verdade imutável é a seguinte: quando suas forças acabarem, Deus te fortalecerá. Repita isso comigo, diga: quando minhas forças acabarem, Deus me fortalecerá.
Note que o primeiro ponto tem a ver com o fato de você não poder contar mais com as pessoas. Mas você sabe, existem momentos em que parece que a gente não pode contar nem conosco mesmo. E é isso que Asaf escreve no Salmo 73, versos 26. Salmo 73, versículo 26, diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Ainda que existem momentos em que minha carne está forte, meu coração está bem, está pronto, está preparado, mas ainda que eu não possa contar comigo, ainda que as minhas próprias forças acabarem, existe um Deus que é a minha fortaleza, nele eu encontro força, nele eu encontro encorajamento para continuar. As pessoas se vão, muito bem, bons sentimentos se foram também, porque tem dia que a gente acorda achando que é um leão, tem dia que a gente acorda achando que é um vira-lata. Pois é, nesse dia em que parece que nem com as suas próprias forças você pode contar, saiba que existe um Deus que te fortalece. Te fortalece, te ajuda, te sustenta, te encoraja. Paulo disse, olha, eu posso todas as coisas. E eu não posso todas as coisas porque eu tenho gente que me ampara, eu tenho bons contatos, bons relacionamentos. Não, eu posso todas as coisas naquele que me... Ele está dizendo, eu posso tudo porque eu tenho um Deus que me dá força, que me ajuda, que me encoraja. Eu estou preso, eu estou tendo privações, minha liberdade foi cerceada, mas eu posso passar por isso. Deus me fortalece. Eu estou preso, a palavra está solta. Segundo aos Coríntios 12, 7, o mesmo Paulo está dizendo o seguinte, gente, eu tenho um espinho na carne. Eu tenho um mensageiro de Satanás, é uma coisa que me entristece, me esbofeteia, e eu já orei para Deus tirar e Ele não tira. O negócio não sai. E Paulo, a partir do verso de número 7, eu estou em 2 Coríntios 12, ele diz o seguinte, a conclusão que ele chega é, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele termina o texto dizendo, quando sou fraco, então é que sou forte. Deus disse para Paulo, Paulo, o seguinte, a minha graça te basta. Você pode estar mal, mas eu te ajudo. Você pode estar fraco, mas eu te fortaleço. Você pode se sentir um ninguém, mas eu vou dar um jeito de te ajudar no meio das batalhas. Terceira verdade imutável é que a presença de Deus é maior do que o medo. Vamos dizer isso juntos, diga, a presença de Deus é maior do que o medo. Ô gente, pouca coisa é mais nociva do que o medo, né? O medo é um agente paralisador. O medo nos derrota antes mesmo de começar a batalha. Antes de começar a luta, o medo já te faz um derrotado, porque você não tem coragem de subir para o ringue. Você não tem coragem de ir lutar, de ir batalhar. O medo te segura, te priva de coisas extraordinárias. Você sabe, toda vitória, toda conquista está para além da zona do medo. E todos nós, num grau ou no outro, temos que lidar com isso. Avanços, conquistas estão diante de nós, mas esse inimigo interno quer nos segurar. E Davi, no Salmo 23, verso de número 4, ele diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Interessante é que Davi está vindo uma descrição
extraordinária. O texto onde ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele fala, olha, Deus me faz repousar em pastos verdejantes. Só coisa boa, pastos verdejantes. Guia-me para veredas tranquilas. Ele fala no Salmo 23 sobre águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Olha que coisa boa, né? Nesses momentos a gente, sabe como Deus é bom comigo, meu pasto está verde, as águas são tranquilas, minha alma está refrigerada, mas de repente no verso 4 o cenário muda. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E Davi sabe bem o que é isso, porque a vida toda de Davi, a morte parece estar fazendo sombra para ele, de tão perto que ela está. Ele está cuidando das ovelhas, aparece um leão. Ele tem que ir lá salvar a ovelha da boca do leão. Ele está cuidando das ovelhas, aparece um urso. Ele vai levar lanche para os seus irmãos, aparece um gigante e ele luta com o gigante. Ele passa mais de uma década fugindo de um rei doido, endemoniado, que quer o matar com seu exército de qualquer jeito. A vida toda de Davi, a morte está perto dele, está fazendo sombra para ele. E ele diz o seguinte, olha, mesmo nessas situações, onde a morte está tão perto e que o medo quer se fazer presente, ainda que isso aconteça, eu não temerei. Eu não vou ter medo. E ele diz, não é porque eu tenho uma estabilidade emocional boa, não é porque eu tenho gente que está sempre me dando uma palavra motivacional, não, eu não temerei, porque Deus está comigo. Não existe nada mais fundamental na nossa trajetória para nos encorajar, para nos fazer prosseguir, do que termos ao nosso lado a presença de Deus. É a presença de Deus que vai fazer o medo ir embora. Você está achando que é o colinho de alguém. Você está achando que é a palavra de um amigo, a oração de alguém poderoso. Não, o medo vai embora quando Deus chega. Quando Deus chega. Os discípulos em João estavam trancados numa casa, a Bíblia diz, com medo dos judeus. As portas estavam fechadas. Eles pensavam, pegaram Jesus, agora vão nos pegar. Mas a Bíblia diz que, no meio desse quadro, eles com medo, com as portas cerradas, o texto diz, pôs-se Jesus no meio deles e disse, paz seja convosco. Certa vez, os mesmos discípulos estão num barco, atravessando o mar da Galileia, na quarta vigília da noite, uma grande tempestade está acontecendo, o Senhor vem andando por sobre as águas e diz, sou eu, não temais. Tudo que você precisa para o medo ir embora, é demais da presença de Deus. João sabia disso, escreveu na sua primeira epístola, no verso de número 4, no amor, não existe medo. A presença do perfeito amor lança fora o medo. E o mesmo João diz que é Deus que é amor. O que João está dizendo é o seguinte, quando Deus está, o medo vai embora. Quando Deus estiver presente, ainda que o adversário seja grande, ainda que a situação econômica não seja favorável, e você olha para o quadro, olha para as estatísticas, olha para a crise e diz, como é que vai ser? Deus está dizendo, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou estar do seu lado, te ajudando. Você não precisa temer, não tenha medo, eu te sustento, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão, eu te ajudo. Ele não está nos privando de passar pelas situações difíceis. Pelo contrário, ele diz, vai ter fogo sim, vai ter água sim, vai ter vale da sombra da morte sim, mas vai ter minha presença afastando o medo. Mesmo Davi, no Salmo 27, verso 3, ele disse, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração.
E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha a imagem, ele está falando de um exército acampado. Você já assistiu esses filmes épicos, né? Onde está ali uma pessoa, daqui a pouco um exército se acampa, anunciando a batalha. Anunciando a batalha, quer dizer, se prepara que o bicho vai pegar aí para o lado de vocês. Davi diz, ainda que isso aconteça, eu não atemorizarei o meu coração. Deus está comigo. Quarto lugar, quarta verdade imutável. A morte não é o teu fim. Repita isso para alguém do seu lado aí, para 2, 3 pessoas. Diga, a morte não é o teu fim. Tem muita gente que acha que a morte é o fim. Acabou. E você sabe que o nosso maior e último inimigo é o quê? É a morte. Marta e Maria estavam tristes, chateadas, porque Lázaro havia estado enfermo e Jesus não apareceu na hora que elas gostariam. E quando Jesus aparece, Lázaro já havia morrido. E elas dizem o seguinte para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não haveria acontecido. O Senhor ia fazer uma oração e ele ia ser curado. E Jesus diz em João 11, 25 o seguinte para elas, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não existe segurança maior do que essa. O fato de termos, pela graça de Deus, a vida eterna. Isso não tem a ver conosco. Queria dizer para você que não é uma notícia assim que a gente gosta de saber, mas sua hora vai chegar. Você sabe disso, né? Sabe ou não? Tem gente que está procurando uma madeira para bater. Eu tenho aqui, Batendo na madeira ou não, meu filho, sua hora vai chegar. Eu não estou dizendo que é já, daqui uma semana, 10 anos, não. Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós. E aí? Quem crê em mim, Jesus disse, quem acredita em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, olha gente, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a tudo isso. 1 Tessalonicenses 4, se você for rápido, abra a Bíblia, aí porque tem tudo a ver com o que nós estamos celebrando hoje aqui, a ceia do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim no verso de número 13 em diante, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha só, ele diz que quem está morto, na verdade não está morto, está dormindo, que uma hora vai levantar. Ele fala, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Que não tem esperança. É por isso que velório, enterro de ímpio é um desespero só, e velório, enterro de crente é uma festa. É por isso que a gente canta no velório. Porque a gente tem esperança. A gente sabe que aquilo ali não é o final das coisas. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, está falando aqui sobre o arrebatamento da igreja, sobre o momento onde a trombeta vai tocar e Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Ele diz, olha, nesse momento, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ainda que estejam mortos, vão viver. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A morte não é o teu fim. Diga para o seu vizinho aí, a morte não vai te segurar, irmão. Não vai. Não precisa ter medo da morte, não. Não precisa ter medo, não. Paulo tinha isso tão claro dentro do seu coração, que ele diz o seguinte: para mim, o morrer é lucro. Viver para mim é Cristo. Eu estou aqui pregando e tal, mas se eu morrer, quer saber de uma coisa? Eu vou até sair ganhando, porque eu estarei num lugar muito melhor. Muito melhor. O Senhor virá buscar a sua igreja. E a quinta última verdade, que não pode mudar, agora não tem a ver mais com a atitude de Deus para comigo, a atitude de Deus para com as pessoas, é a nossa parte no contrato, é a nossa parte na aliança. E essa verdade é a seguinte: o verdadeiro louvor independe das circunstâncias. Vamos repetir juntos isso? Diga assim: o verdadeiro louvor independe das circunstâncias. Abacuque 3,17 começa com a expressão: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ainda que tudo isso aconteça, lembre-se que nós estamos falando de uma sociedade que vivia basicamente da agricultura e da pecuária, dos animais e das plantações. Ele diz: olha, ainda que minhas ovelhas estejam sendo roubadas, ainda que eu plante e não tenha uma colheita, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, e eu cantava muito esse cântico quando eu era menino na igreja: ainda que a figueira não floresça, vamos lá, quem sabe canta, e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, seu imenso amor, não me guio por vistas, alegre sou. O que esse cântico antigo, baseado nessas palavras de Abacuque, está me dizendo? Ainda que tudo seja contrário, ainda que a crise chegue dentro da minha casa, na empresa, no trabalho, ainda que eu não bata a meta esse mês, ainda que o faturamento caia, ainda que alguns clientes importantes vão embora, ainda que tudo mude, tem uma coisa que não vai mudar: eu vou continuar louvando o meu Deus. Sei que existem pessoas aqui hoje à noite que tinham tudo para não estar aqui. Tinham tudo para estar trancada num quarto, entupida de remédio, desesperadas, reclamando, murmurando porque a situação está difícil, porque os desafios da semana são imensos, mas que bom que você não deixou que essas coisas barrassem o seu louvor, a sua adoração. Aliás, o verdadeiro louvor surge exatamente nisso. É aquilo que a Bíblia chama de sacrifícios de louvor. É muito fácil louvar quando tudo está dando certo, é muito fácil adorar quando as circunstâncias são favoráveis.
Aliás, foi isso que Jó disse, foi isso que Satanás disse para Deus em relação a Jó. Deus disse para o diabo: você viu meu servo Jó, homem reto, íntegro, que me teme, que se desvia do mal? O que é que o diabo falou para Deus? Mas qualquer um seria assim. O Senhor deu tudo para ele. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era o homem mais próspero, tinha uma família enorme, maravilhosa, patrimônio, bens, empregados. Deus falou: fala o seguinte então, pode tirar tudo dele. Pode tirar tudo, só não tira a vida dele. E até a saúde de Jó foi tirada. E a Bíblia diz que em momento algum Jó pecou contra Deus. Ele continuou adorando, ele foi para o pó, para a cinza. E ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Meu louvor, a minha adoração não tem a ver com a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco. Meu louvor e a minha adoração não tem a ver com a metragem do apartamento que eu moro. Não tem a ver com o ano do meu carro. Não tem a ver com o reconhecimento das pessoas da empresa. Tem a ver com nada disso. Meu louvor e a minha adoração tem a ver com Deus, comigo e com Deus. Nós nos amamos e eu vou continuar louvando a Ele eternamente. Paulo e Silas, à meia-noite, numa prisão, cantaram um hino de louvor. Que maravilha, quando as circunstâncias não seguram a nossa adoração. Ô gente, seja honesto comigo, existe algo mais asqueroso do que gente interesseira? Sabe o que é gente interesseira, né? Gente que só está do seu lado quando lhe é conveniente, né? Quando tudo está indo bem, tudo está dando certo. Mas muitas vezes nós erramos com Deus porque fazemos do nosso relacionamento com Ele um interesse. Quer dizer, se as coisas estão dando bem, estão indo bem na minha vida, eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou exaltando, eu estou tocando, eu estou ministrando, eu estou dando aula, eu estou servindo, eu estou entregando a minha oferta, o meu dízimo. Mas se a situação virar: não, eu também não sou de ferro, Deus não podia deixar isso acontecer comigo. O que é isso? É um relacionamento baseado em interesse. A situação mudou, minha atitude mudou. As circunstâncias mudaram, a minha atitude para com Deus mudou. Abacuque disse: ainda que. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas se acontecer, tem uma coisa: eu vou continuar exaltando e me alegrando no meu Deus. Que em nome de Jesus nós possamos viver debaixo dessa palavra, desse entendimento que existem verdades imutáveis na palavra de Deus. Você sabe, tem gente que brinca de Deus, com Deus, de mal me quer e bem me quer. Você já brincou disso quando você era criança, não? Ele está desempregado, mal me quer. Ele acha que Deus... Daí ele foi promovido, bem me quer. Não, Deus está feliz comigo. Ele não gosta de frio e fez frio, mal me quer. Deus também, olha, frio, a gente sai de casa, é tudo. Furou o pneu do carro, mal me quer. Trocou de carro, bem me quer. Você está lesado da cabeça? O amor de Deus não muda. O amor de Deus não falha. Deus está com você em toda e qualquer situação. O que muda, irmãos, são as pessoas. O que muda é uma definição política em Brasília. Essas coisas mudam. E, infelizmente, às vezes, batem na nossa porta para nos afetar. Mas Deus continua o mesmo, pronto a nos ajudar, a nos dar força para continuar. Se você crê e toma posse dessa palavra, você pode dizer amém hoje à noite. Fica de pé para nós orarmos em nome de Jesus.